vamos acionar nossa reportagem em Brasília, porque a semana é decisiva para as apostas online no Brasil, para a regulamentação desse setor, que pode gerar empregos, pode gerar mais arrecadação de impostos para o governo, mas precisa estar regularizada, estar fiscalizado, para que as pessoas não sejam vítimas de golpes, não sejam vítimas de crimes, inclusive lavagem de dinheiro nesse setor. Por isso, é tão importante regularizar, regulamentar a atuação das bets no Brasil. O ministro Fernando Haddad diz que só vai ficar quem tiver regularizado e esse assunto vai ser discutido hoje lá em Brasília. O Rafael Procópio, hoje não, essa semana lá em Brasília, o Rafael Procópio traz os detalhes para a gente. Oi, Adriano. Oi, pessoal. Boa tarde a vocês e a todos que estão no Entre Nós nessa segunda-feira. Exatamente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou aí que entre 500 e 600 casas de aposta online, as chamadas bets, que a gente tanto trouxe, tanto falou desse assunto aqui na nossa programação, que não entraram com um pedido de regulação, de regulamentação, no geral, junto ao governo federal, devem ter os sites derrubados a partir da próxima semana pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo aí com o ministro também, o executivo também prepara o bloqueio a formas de pagamento como cartão de crédito e também a utilização do Bolsa Família nessas casas de apostas, dando o crédito certinho, lembrando que essa informação, que essa entrevista do ministro da Fazenda foi dada hoje mais cedo à rádio CBN. A pasta também, pessoal, deve fazer um acompanhamento da evolução dos prêmios por CPF de cada apostador. A gente tem falado bastante sobre esse tema das bets aqui na nossa programação, mas principalmente no governo federal, no poder executivo, essa questão tem ficado um pouco mais em voga, tem voltado à tona por conta dos dados que foram publicados na semana passada pelo Banco Central. Só de apostadores aí que usaram dinheiro do Bolsa Família, segundo os dados do Banco Central, foram 3 bilhões de reais utilizados, não no ano de 2024, isso somente no mês de agosto. E levando para toda a população brasileira, cerca de 21 bilhões de reais foram gastos somente no mês passado. Além disso, temos a informação de uma reunião que deve acontecer também amanhã, terça-feira, com entidades do setor para tratar sobre a publicidade dessas bets que estaria fora de controle, segundo o Poder Executivo. Esse tema está em voga aqui em Brasília, em tudo que envolve o Poder Executivo. E vocês estavam falando agora há pouco de uma reunião do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad, checando aqui um pouco antes da nossa entrada. Tudo leva a crer que essa reunião pode acontecer assim que o presidente Lula voltar ao Brasil, que está previsto aí para essa quarta-feira. Lembrando que o presidente está fazendo uma série de eventos lá no México, está por lá para acompanhar a posse da nova presidente, Cláudia Sheinbaum, e deve voltar na quarta-feira, e já na quarta-feira deve conversar com o Fernando Haddad sobre esse tema. Tá certo, obrigada. A gente tem conversado muito aqui sobre esse assunto, porque o que chama atenção, até hoje o ministro Haddad falou novamente sobre esse assunto, é que olha como as coisas fugiram completamente do controle. Aqui, olha, o dado, por exemplo, que o senador Omar Aziz aqui divulgou, com dados aqui do Banco Central também, mostra que o volume de apostas online ficou em 20 bilhões. No mês de agosto, contra 1 bilhão e 900 de todos os sorteios de loterias da Caixa Econômica Federal. Por isso que o governo federal começou olhando essa questão, principalmente na questão econômica, porque estava movimentando muito a economia, sem pagamento de impostos, e diante da necessidade de equilíbrio fiscal, era justo que houvesse ali esse debate mais econômico. E aí, na sexta-feira, inclusive o Haddad, a gente trouxe aqui no Entre Nós, divulgou um áudio público, dizendo que o presidente Lula estava chamando outros ministros para poder endereçar essa questão. Então, chamou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chamou o ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social, que abarca a questão do Bolsa Família, vendo que é uma questão que está além das discussões econômicas. Então, hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que entre 500 e 600 sites de apostas esportivas vão sair do ar nos próximos dias. E aí ele fala para quem tiver dinheiro em casa de aposta ilegal, peça a restituição já antes do site sair do ar. Disse que a questão da publicidade precisa ser regularizada com zelo, assim como existe hoje com fumo e bebida alcoólica, e também falou que existe, então, essa possibilidade de retirada, que a Anatel já está avisada de que os sites vão sair do ar. E uma das preocupações é exatamente o uso do Bolsa Família nas apostas. E hoje a gente vai, então, compartilhar com vocês uma fala do ministro do Desenvolvimento Social, que comentou essa questão, o ministro Wellington Dias. Vamos ouvir. Dinheiro de benefícios sociais não é para apostas, não é para uso em jogos.
vamos trabalhar um limite zero para garantir que não se tenha o uso desses recursos e, em alguns casos, for necessário alterar ali o titular, colocando nas mãos de alguém que garanta a responsabilidade da alimentação e outras despesas da família. E ainda eu também quero trabalhar na perspectiva de, mesmo se for o caso, ali atender com alimentação, como já fazemos em algumas situações em que a pessoa tem dificuldade na gestão do seu próprio recurso. Neste caso, atendemos com alimento direto ou com cesta de alimento, ali o que for mais adequado em cada região. Ou seja, o ministro, o Wellington Dias, está dizendo, inclusive, da possibilidade de pessoas que recebem hoje pelo cartão com dinheiro, se não tiverem o controle de usar esse cartão para o que tem que ser feito, que é combater a fome, combater a miséria no país, pode arrumar uma outra maneira de fornecer diretamente alimentos para alguns grupos mais vulneráveis e que estejam aí sujeitos a qualquer tipo de vício, de endividamento muito alto nesses sites. Mas eu queria só para a gente concluir, Ju, esse assunto, a gente falou disso aqui na semana passada e me chamou a atenção um trecho do que disse hoje o ministro Fernando Haddad, que ele fala assim: se a pessoa ganha pouco e aposta demais, você está diante de um problema que pode ser um vício e um endividamento exagerado. Mas se a pessoa aposta pouco e ganha muito, você pode estar diante de um problema de segurança, que é lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, assim, a ideia é criar mecanismos, né, Ju, para a gente ter como combater crimes sem que isso inviabilize o negócio, sem que isso inviabilize que as apostas sejam feitas legalmente, fiscalizadas, regulamentadas, gere imposto, gere emprego, mas não gere golpe, não abra a porta para o crime organizado no nosso país lavar dinheiro, né? Pois é. Tanto que tem uma matéria do Estado de São Paulo nesse fim de semana, a partir da Lei de Acesso à Informação, onde mostra que a discussão estava sendo feita apenas na questão, principalmente ali na questão do pagamento de impostos, e aí ela foi se ampliando na questão da lavagem de dinheiro, e agora incluiu outras áreas, como a questão do Bolsa Família e também a questão de saúde. Então, isso está se ampliando, porque você tem uma discussão, Adriana, que envolve a questão da lavagem de dinheiro, envolve também se o cadastro único, tem muita discussão de quem é especialista nisso também, ele não está desatualizado, né, ele acaba não estando sendo usado ali para poder distribuir o Bolsa Família de pessoas que não necessariamente estão dentro dos critérios. Enfim, você tem toda uma discussão social também do vício, mas também do direito a entretenimento. Enfim, você vai controlar também esse dinheiro para outros tipos de gastos, como cigarro e bebida também. Então, é uma discussão ampla, né, Adriana, Renan, e vocês estão acompanhando a gente. Não é simples, mas certamente, se a gente imaginar esse dado que eu citei no início, que o Banco Central diz que 20 bilhões foram gastos com apostas online e 1 bilhão e 900 com loterias da Caixa Econômica, a gente tem uma ideia do quanto que esses jogos online ganhou uma proporção realmente fora do normal, né?